4 horas e 37 minutos da manhã. O radar do USS Lassen, um destroyer da classe Arleigh Burke, capta 2 pontos se aproximando a baixa altitude. Não era um exercício, eram 2 F-16 venezuelanos, com míssil Arar visível sob as asas. A tripulação americana entra em estado de prontidão. Alarmes disparam e os armamentos são destravados. Os caças passam a apenas 300 metros da proa do navio e então desaparecem no horizonte sem disparar um único tiro. Nos bastidores, o Pentágono classificou o incidente como ato hostil. Maduro chamou de defesa da soberania. E o mundo, mais uma vez, prende a respiração, como em 1962, durante a crise dos mísseis. Só que muitas questões são levadas em consideração, como: por que os caças não atiraram? O que o destroyer fazia tão perto da costa venezuelana, numa missão antidrogas, com submarinos nucleares por perto? A nova guerra no Caribe não será anunciada. Ela já começou. E tudo indica que a Venezuela é o próximo campo de batalha da América. Era para ser mais uma patrulha marítima americana. Mas nas primeiras horas da manhã, 2 F-16 venezuelanos surgem no radar, voando rente à água, sem aviso, em rota direta ao USS Lassen. Chegaram perigosamente perto, muito mais do que qualquer protocolo de segurança permitiria. Com mísseis sob as asas e sistemas de travamento ativados, passaram a menos de 300 metros do destroyer. O objetivo era claro: mostrar que a Venezuela está pronta para responder, mesmo que seja com o que tem. A decisão de não atirar foi estratégica. Se os americanos revidassem, teriam o pretexto legal para uma ação militar direta. Maduro sabia disso, e por isso, a ordem foi clara: provoquem, mas não ataquem. Uma jogada típica da guerra assimétrica: responder sem escalar, desafiar sem cair na armadilha da reação total. Enquanto o mundo discutia narcotráfico, os Estados Unidos moviam peças de guerra dignas de um cenário de invasão. Caças F-35 Stealth, projetados para romper defesas aéreas pesadas. Submarino de ataque classe Virginia, com mísseis de cruzeiro e capacidade de vigilância total, e grupos anfíbios de prontidão, treinados para desembarque e ocupação de territórios litorâneos. E isso vai muito além de interceptar embarcações com drogas. Analistas apontam que as movimentações militares seguem um padrão já conhecido, semelhante ao que ocorreu antes das intervenções no Iraque e no Afeganistão. Primeiro, cria-se uma justificativa moral. Depois, deslocam-se forças com potencial de ataque total. E então, basta um estopim. Os documentos internos do Pentágono revelam, inclusive, que a Venezuela é classificada como área de influência hostil, com risco de aliança extra-regional. Um código para alertar sobre proximidade com China, Rússia e Irã. A doutrina da guerra moderna mudou. Hoje, não é preciso invadir com tanque, basta cercar, sufocar e agir sob pretextos legais. A chamada guerra híbrida mistura ações diplomáticas, econômicas e militares, disfarçadas de operações pontuais. Nesse caso, a bandeira é o combate ao Cartel de los Soles, uma suposta rede de narcotráfico ligada ao alto escalão venezuelano. Mas a pergunta continua no ar: o objetivo é mesmo o tráfico? Ou estamos diante de uma preparação cuidadosa para retomar o controle do Caribe e dos recursos estratégicos da Venezuela? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: os F-16 só não apertaram o gatilho porque ainda não era o momento certo. O sobrevoo dos F-16 não foi um erro de cálculo. Foi uma jogada cirúrgica, uma exibição de força com precisão milimétrica. Militares experientes sabem: se os venezuelanos quisessem atacar, teriam feito. O alvo estava te descoberto, a distância era mínima. Mas o tiro não veio. Por quê? Porque o primeiro a atirar perde o controle da narrativa. Os venezuelanos sabiam que, ao apenas sobrevoar com armamento visível, mandariam um recado sem dar motivo legal para uma retaliação norte-americana. E os americanos, por sua vez, seguiram o protocolo. Mantiveram o armamento travado, sistemas ativados, mas não responderam. Foi um jogo de xadrez tático. E ali, no meio do mar do Caribe, ficou claro que a guerra já não depende de bombas, mas de imagem,
de percepção e de domínio narrativo. O centro da justificativa americana para essa escalada é o chamado Cartel de los Soles, supostamente uma organização de tráfico internacional liderada por membros das Forças Armadas venezuelanas. Mas o que realmente se sabe? Relatórios da DEA apontam movimentações suspeitas, mas sem provas conclusivas. Vários vazamentos surgiram de fontes anônimas ou dissidentes, sem validação independente. Parte da inteligência usada contra a Venezuela foi construída durante o governo Trump, e muitos desses dossiês hoje são questionados por especialistas em segurança internacional. Seria o Cartel de los Soles uma ameaça real? Ou apenas o novo Saddam, o novo Bin Laden, a nova figura vilanesca para justificar uma operação de limpeza? Lembrando, já vimos esse roteiro antes. No Iraque, as armas de destruição em massa nunca foram encontradas. No Afeganistão, a ligação entre o Talibã e o 11 de setembro era frágil, mas o bastante para iniciar 20 anos de guerra. Enquanto isso, nos palácios presidenciais, dois líderes dançam com a guerra à sua maneira. Donald Trump, em campanha permanente, usa a tensão com a Venezuela para reforçar sua imagem de xerife do hemisfério. Fala duro, mostra músculo e oferece à população americana um inimigo externo para unir o país internamente. Nicolás Maduro, por outro lado, transforma cada provocação americana em combustível patriótico. Convoca milicianos, grava vídeos nas bases, pinta o quadro de uma Venezuela sitiada, heróica, anti-imperialista, e no meio disso tudo, deepfakes circulando como provas de ataques. Imagens antigas sendo apresentadas como recentes e declarações distorcidas ganhando versões virais nas redes sociais. Em 1962, o mundo ficou a poucos minutos da destruição nuclear. Navios soviéticos carregados de mísseis se dirigiam a Cuba. Do outro lado, os Estados Unidos bloqueavam o Caribe e ameaçavam revidar com força total. O palco era o mesmo, as águas, as rotas, a tensão silenciosa, tudo muito familiar. Hoje, mais de 60 anos depois, o Caribe volta a ferver. Mas os jogadores mudaram. A URSS saiu de cena, mas foi substituída por Rússia, China e Irã, cada um apoiando a Venezuela de forma velada ou direta. A ameaça não vem mais de ogivas nucleares, mas de rotas de tráfico, sabotagem cibernética e influência militar indireta. A pergunta é: será que aprendemos alguma coisa desde a crise dos mísseis? Ou estamos apenas repetindo os mesmos erros, com armas mais sofisticadas? Internamente, a Venezuela vive sob pressão constante. Nos bastidores, há divisões dentro do comando militar. Alguns generais apoiam Maduro com fervor, outros, silenciosamente, esperam por uma ruptura. O governo, ciente disso, fortalece milícias paralelas, treina civis armados e aposta na narrativa da resistência nacional. Qualquer ataque externo pode unificar a população temporariamente ou acelerar um colapso interno irreversível. Isso faz da Venezuela um campo de guerra de altíssimo risco. Qualquer faísca externa pode explodir em guerra civil, e qualquer fragmentação interna pode abrir espaço para uma intervenção estrangeira, por motivos humanitários. Brasil, Colômbia e México. Os grandes países latino-americanos estão estranhamente calados. Nenhuma condenação pública firme, nenhum apoio declarado, apenas notas vagas, diplomáticas e muito silêncio. Esse silêncio pode ter dois significados: medo de um novo Vietnã continental, onde se envolver num conflito americano traria consequências imprevisíveis. Ou então, um cálculo político frio, esperar para ver quem vence e só então se posicionar. Seja como for, o continente parece anestesiado, e isso é perigoso, porque a história mostra que guerras não pedem permissão para começar. O que aconteceu naquela madrugada no Caribe não foi apenas um sobrevoo tático. Foi um recado brutal, calculado, silencioso. Um daqueles momentos que a história talvez só entenda anos depois, quando os primeiros tiros já tiverem sido disparados. Hoje, os Estados Unidos dizem combater o tráfico. A Venezuela responde com manobras militares. Mas no fundo, todos sabem. Isso é sobre poder, influência e controle estratégico. E o campo de batalha é o nosso continente.
O que estamos testemunhando pode ser o começo de uma nova era de tensão, uma nova Guerra Fria, só que sem cortinas de ferro. Agora, as divisões são navais, energéticas, tecnológicas, e qualquer movimento em falso pode incendiar o hemisfério. Se você viveu os tempos da Guerra Fria, se ouviu o rádio durante a crise dos mísseis, se reconhece o cheiro de conflito no ar, você sabe o que está vindo. Deixe seu comentário. Já viveu algo parecido? Ouviu histórias semelhantes? Compartilhe aqui. Sua voz mantém a história viva. E se você sente que esse é o tipo de verdade que precisa ser contada, e compartilhe este vídeo. Nos vemos na próxima operação.